Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem, gente? Amém? Que alegria, que gratidão muito grande poder estar aqui novamente e trazer uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja. Ministrar a palavra sempre é um desafio. Desafio de primeiro ter um ouvido atento à voz dele. O pregador, ele precisa ter um ouvido atento e ouvir a voz do Senhor que quer falar com a sua igreja. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia aí no texto de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler aí do verso 8 ao 11. Apocalipse capítulo 2, do verso 2 ao 11. Obrigado. Quem achou, se você puder ficar de pé para a gente fazer a leitura. Está sendo projetado o texto aí também. Apocalipse 2, 8 a 11. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco, feche os seus olhos, ore mais uma vez. Você quer ouvir a voz de Deus hoje? A voz do Senhor é a sua palavra. Ore agora, fala: Senhor, Espírito Santo, fala comigo. Ó Deus, a tua igreja está aqui reunida nessa noite para te adorar, te bendizer, para, às vezes, Senhor, chorar na tua presença, mas, acima de tudo, para glorificar o nome daquele que vive para todo sempre. Tu és o nosso Pai, os teus olhos estão sobre a tua igreja nessa terra. E nós cremos, ó Deus, que a maior referência de fidelidade para nós é o Senhor. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Porque o Senhor não pode negar a sua essência, a sua soberania, a sua própria palavra. Ó Deus, fala com a tua igreja nessa noite. Ministra ao nosso coração, segundo a tua vontade, segundo os teus planos e os teus propósitos. Nós colocamos todo o nosso amanhã diante de ti. Ministra ao nosso coração, ó Deus, nessa noite, fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu confesso que eu relutei um pouco esta semana, quando Deus me trouxe esse texto para estar meditando. Mas a vida de um profeta, às vezes, é uma vida de fuga, mas a gente não consegue fugir. Que a Bíblia fala, né? Onde eu for, para onde me ausentarei da sua presença. E às vezes a gente vai para debaixo da cama, vai para o banheiro, vai para o quarto escuro, vai para não sei na onde, e a voz do Senhor está lá, tum, 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 retumbando no nosso coração, na nossa mente. Muitas vezes transcendendo, às vezes até as nossas emoções, e aquilo é aflorado, e a gente senta e começa a ler a palavra e a meditar na palavra. E sabe que muitas vezes ouvir a voz de Deus não significa que nós vamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. E eu confesso a vocês que
Longe de mim de ser um profeta do caos, eu sou um pregador de Bíblia, né? E se eu prego a Bíblia, eu tenho que pregar o que a Bíblia diz. E se é isso que Deus colocou no meu coração, eu quero que você entenda, eu preciso que você entenda hoje, que é com todo o carinho que há no meu coração, com todo o amor, com todo o cuidado, que eu trago uma palavra como essa, que eu creio em nome de Jesus, que seja da parte de Deus para todos nós e toda a igreja do Senhor, né? Até aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, abra o seu coração e como nós oramos, peça ao Senhor que fale com você nessa noite. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro que ele traz uma certa sensação que faz com que a pessoa se assuste muitas vezes. O livro de Apocalipse, muitas vezes, a princípio, ele é assustador para muitos, mas a grande verdade é que quando nós nos debruçamos diante dessa palavra, nós identificamos claramente o compromisso de um Deus Todo-Poderoso com a sua palavra e com o seu povo que se chama a Igreja do Senhor nessa terra. Nós vemos claramente através do livro de Apocalipse que a história não está como um navio à deriva, sem comandante, e não tem ninguém ali conduzindo o leme, né? A condução do caminho daquele navio. O livro de Apocalipse nos deixa claro que existe um Deus que está no controle da história. Ele é um Deus que é eterno. Quando nós paramos um pouquinho para estudar, nós vamos ver que esse tempo que nós vivemos é apenas um parêntese na eternidade. E nós achamos que é muita coisa, mas Deus abriu um pequeno parêntese na eternidade e criou tudo isso que a gente conhece. Mas Ele é um Deus que controla a história. Ele tem o cetro da justiça nas suas mãos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E sabe que, por pior e mais tenebroso ou tenebrosas que sejam as notícias, as perspectivas, a sua visão humana, por mais escura, por mais obscura que seja, nós precisamos entender que existe um Deus Todo-Poderoso que está controlando a história. E se esse Deus tem poder para controlar a história, quanto mais controlar a nossa vida, a história da nossa vida. É um Deus que conhece todas as coisas. E no final nós vemos simplesmente esse mesmo Deus cumprindo todas as suas promessas e tomando para si esse povo e levando esse povo para uma eternidade com Ele. Por isso, meu querido, não tenha medo de Apocalipse. Apocalipse é como uma voz de um pai para o seu filho que está nos preparando para aquilo que há de vir. Quantos de nós não gostaríamos de, antes de passar por um corredor escuro, sem saber o que nos aguarda ali naquele corredor, sabermos, olha, protege a sua visão, protege os seus braços. Você vai entrar ali, porque muitas vezes entrar no caminho da história que Deus tem para nós, é entrar, irmãos, por um caminho escuro. Porque Deus não conta toda a história para nós. Mas Ele dá aquelas pinceladas e abre os nossos olhos, e o que nós vamos meditar hoje tem muito a ver com isso. E nós estamos muito preocupados com o hoje e o agora, e Deus está nos mostrando todo um futuro que nós temos pela frente. E eu gosto de um texto onde o apóstolo Paulo registra em 1 Coríntios 15, 19, projeta para mim, por favor, 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo está dizendo para mim, para você, para a igreja, a nossa vida não está aqui. Existe algo proposto para nós na eternidade, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Por mais inteligente que você seja, você nunca vai descobrir a maravilha que o Senhor tem preparado na eternidade para você e para mim. Filipenses 3, do 13, a parte B e o 14. Filipenses 3, 13 diz assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim.
prossigo para o alvo. Deus está fazendo com que nós, muitas vezes, tiremos o foco apenas do agora e comecemos a olhar para frente. E muitas vezes, como eu disse, o que está para frente não é, infelizmente, aquilo que nós gostaríamos que estivesse. Mas esse Pai é um Pai que ama e tem aberto os nossos olhos através dessa palavra nessa noite. E quando a gente vê tudo isso, né? Eu quero dizer para você que você não precisa temer o amanhã. Não tema. Você não precisa temer o amanhã, você precisa se levantar do lugar onde você está e continuar a sua caminhada, prosseguir no caminho. Existe um caminho proposto por Deus para nós, e não é apenas um caminho, é um caminho que se adequa e deve estar adequado ao propósito dele para cada um de nós. Não basta apenas caminhar, mas caminhar dentro de um plano, caminhar dentro de uma estratégia, caminhar dentro de um propósito, de algo maior que somente Ele tem para nós. Então nós precisamos olhar para frente, por mais escuro que seja. E olha, interessante, né, o tema dessa mensagem: fiel até a morte. Olha o que diz o verso 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, se eu pudesse resumir essa ministração hoje para você em um conselho, eu daria um conselho para você. Durante a sua caminhada, uma das maiores preocupações que você deve ter é em se manter fiel a esse Deus que nos ama. Se mantenha fiel. E nós olhamos então, entrando aqui nesse texto um pouco antes de Apocalipse, nós vamos ver de maneira muitas vezes figurada, o livro de Apocalipse usa muito essa linguagem figurada, um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, um Deus que conhece todas as coisas, e ele leva um homem chamado João para a ilha de Patmos, e ali o próprio Jesus dá uma palavra àquele homem, e essa palavra devia ser direcionada à igreja. E olha só o que diz Apocalipse 1, do 10 ao 18. Jesus entrega as palavras ali para aquele homem chamado João, diz assim: achei-me, João aqui, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Alguns dizem aqui, alguns estudiosos acreditam que essa carta às 7 igrejas do Apocalipse, elas compreendem ali talvez períodos da igreja no tempo. E Jesus fala para João: escreve isso num livro e manda às igrejas. O verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros, representando a igreja, 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, presta atenção, no meio dos candeeiros, os candeeiros são o quê? Representam o quê? A igreja. E quem está no meio dos candeeiros? Olha só, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, de homem, com vestes talares até os calcanhares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, aqui ó, como se tivesse uma cinta no peito de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Polêmico esse assunto aqui, né? Como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada, uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, a gente vê esse texto,
olhos como chama de fogo, da sua boca saía uma espada, pés como bronze polido. Às vezes você está lendo lá, né, na sua... Às vezes a gente está lendo na nossa insignificância mental e a gente fala, é um monstro, mas não é um monstro, é o Filho do Homem. As palavras representam o próprio Filho de Deus, Jesus. As suas vestes, talares, representam aqui, remetem a reinado e sacerdócio. Começa o texto a mostrar algumas, de maneira figurada, quem ele é. Os seus cabelos brancos representam a sua santidade, a sua eternidade. E o texto continua, os olhos como chama de fogo, representam a sua onisciência, ou os olhos daquele que tudo vê. Olha de quem nós estamos falando. Os pés, semelhante ao bronze polido, representam a força de um Deus, que voltará na sua segunda vinda, trazendo juízo e justiça para pisar o lagar. E o texto continua ainda. A mão direita com 7 estrelas representa o seu governo na história. O seu governo sobre a sua igreja. O seu comando sobre a sua igreja. Quando nós olhamos o que a palavra de Deus diz, Jesus fala assim, olha, aqueles que estão nas minhas mãos, de maneira nenhuma vão se perder. Porque o governo está nas suas mãos. O poder está nas suas mãos. A boca, né? A espada afiada representando a sua palavra. Pelo poder da sua palavra, tudo que foi feito, se fez. O poder da palavra. É este Jesus que está no meio dos 7 candeeiros. É esse Jesus que caminha no meio da sua igreja. É esse Jesus que controla a história da sua igreja. E nós sempre temos ouvido aqui, que nós como povo desse Deus, não precisamos temer, porque nós conhecemos aquele que está no governo da nossa vida. Então, meu querido, o medo é natural, mas não se apavore, não seja tomado por esse medo. E quando nós entramos então mais especificamente nesse texto que nós lemos no início, do capítulo 2, nós vamos entender aqui que ele fala a respeito de uma das 7 igrejas. As cartas que foram direcionadas à igreja, todas elas tinham um elogio, uma acusação e uma promessa. Mas quando nós olhamos para a carta que Deus direciona, Jesus escreve para a igreja de Esmirna, é uma igreja que não recebe nenhuma crítica. Talvez seja uma das igrejas que mais tenha tocado o coração do nosso mestre. E a gente olha o nome dessa cidade chamada Esmirna, onde a igreja de Esmirna estava lá. Esse nome nos remete a uma planta. No grego, mirra. Uma planta que tinha funções medicinais e às vezes cosméticas. Mas como muitas vezes nós vemos, às vezes para você tirar o óleo daquela planta, ou o extrato dela, você precisa fazer o que com aquela planta? Você precisa esmagar ela. Você precisa colocar aquela planta numa prensa, para que, através da prensa, o óleo seja retirado. É como tinha um pastor que já faleceu, um amigo nosso, pastor Paulo Roberto, ele falava assim, aquele irmão ali é azeitona pisada. Porque o azeite só sai se a azeitona for pisada. Então é a prensa. E Jesus olha para aquela igreja e sabia que aquela igreja, de certa maneira, estava no lugar certo. No lugar da prensa. E sabe, irmãos, para que o perfume daquela planta fosse retirado, era necessário a prensa. Para que os benefícios medicinais fossem retirados e as pessoas pudessem usufruir daquilo, era necessário que Esmirna passasse pela prensa. Quantos se identificam aí? A prensa do alto é a prensa que tira o melhor de nós. É a prensa do alto. E entrando então aqui no verso 8, ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve,
Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós estudando um pouco a respeito desse texto, nós vamos ver que, como várias outras passagens, Jesus ele estabelece um canal de comunicação e de ligação com aquele que ele quer falar. Ele abre um caminho, onde ele cria uma identificação entre ele e o seu ouvinte. E por que ele fala para aquele povo daquela igreja, daquela cidade chamada Esmirna? Olha, estive morto, mas agora eu estou vivo. Quando nós paramos para estudar a respeito da história daquela cidade, que foi fundada em aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Depois de 400 anos, aquela cidade foi totalmente devastada e levada às cinzas. Foi totalmente destruída, a cidade morreu. E aproximadamente 400 anos depois, um homem se levanta e faz daquela cidade uma das cidades mais belas daquela região. Reconstrói aquela cidade do nada. Então Jesus estabelece ali um caminho de conexão. Olha, sabe a história da cidade que você conhece? Eu também estive morto e agora eu vivo. É esse que está falando com você. Aquele que caminha no meio dos 7 candeeiros. No verso 9, uma palavrinha. Ele diz, conheço. Sabe, irmãos, nós estamos aqui, às vezes a gente fica na igreja 5, 10, 15, 20 anos. Eu conheço muitos de vocês aqui. Uns mais de perto, outros mais de longe. Sabe, às vezes eu te conheço por te encontrar aqui todo final de semana. Às vezes eu te conheço, ou você conhece um dos irmãos aí, de toda semana está na célula. Às vezes você trabalha com aquela pessoa todos os dias. Às vezes é o seu esposo, a sua esposa que está com você todo santo dia. Quanto aleluia aí, nenhum aleluia, nenhum glória a Deus, né? Gente. Mas sabe de uma coisa? Por mais que eu ouça a sua história, por mais que eu vivencie aquilo que você passa na sua vida, por mais que você expunha, muitas vezes coisas que você passou na criança, como quando criança, nada disso se compara ao conhecimento que Jesus tem de nós. Quando Jesus fala para aquela igreja, eu te conheço, Jesus está apontando para dentro daqueles crentes. E ele está dizendo, eu conheço quem você é. Eu te conheço antes do parênteses da eternidade, desde os tempos eternos, eu conheço você. Eu sei a sua história, eu sei o que você viveu, eu sei o momento em que você foi fecundado no ventre da sua mãe. Eu te conheço, eu sei o que está no seu coração, na sua mente. Olha o que o salmista registra no Salmo 139, verso 1 a 5 e depois o verso 13. O autor desse salmo tinha plena convicção e consciência do nível de conhecimento que Jesus tinha dele. Olha o que ele fala. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Você pensou no que você vai falar, ele já sabe o que você vai falar. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe sua mão. Verso 13. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Jesus estava falando, eu conheço você. Eu conheço a sua essência. Eu sei aquilo que bate dentro do seu coração. Eu tinha muita coisa para falar aqui a respeito disso, mas eu não posso falar, eu não tenho tempo para falar. Sabe, às vezes nem você sabe quem você é, mas Ele sabe. Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe os seus sonhos, seus projetos, seus desejos. E Ele está dizendo que sobre você coloca a sua mão.
E Ele está dizendo que existe um caminho proposto para você. Ele te conhece por dentro. Ainda no verso 9, Ele exterioriza aquilo. E Ele fala: conheço a tua tribulação. Eu conheço. Eu sei o que você tem passado externamente. Jesus estava dizendo para aquela igreja: eu sei o que você está passando. Eu sei tudo aquilo que muitas vezes tem feito você chorar. Mas aí nós começamos a entrar então no cerne do tema dessa mensagem, que vamos falar sobre fidelidade. Jesus fala: eu sei o seu sofrimento, a sua dor, eu sei que estão te perseguindo, eu sei tudo que você está passando de maneira exterior, eu conheço a tua tribulação. Mas Jesus também nas entrelinhas está dizendo para aquela igreja: mas a sua fidelidade é como um nervo exposto. Ainda diante da tribulação, eu vejo em você fidelidade. Eu vejo em você a exteriorização daquilo que está dentro, mesmo diante dos momentos de tribulação. Aquela igreja decidiu, preste atenção no que eu vou te falar. Aquela igreja de Esmirna decidiu ser fiel em toda e qualquer situação. Ser fiel a Deus está intimamente ligado em termos da consciência da responsabilidade que temos de permanecermos fiel à sua palavra. Aquela igreja decidiu. Você precisa decidir hoje a quem você vai ser fiel. Até que nível você está disposto a ir? Vai começar a engrossar o caldo agora. Quem gosta de caldo grosso aí? Eu gosto de caldo de feijão, aquele feijão grosso assim, ó. Que quando engrossa o caldo, gente, sustenta. Jesus via a fidelidade daquela igreja. A verdadeira fidelidade, gente, ela é exposta diante das propostas que nós recebemos. Diante daquela proposta de dinheiro fácil, de suborno, diante daquela moça bonita lá do seu trabalho, daquele rapaz bonito, lá na sua faculdade. É quando as propostas estão à sua mesa, é que o Senhor Jesus vai olhar para você e vai saber o que tem lá dentro. Vai mostrar para você, porque Ele já sabe. É quando a tribulação vem, a prensa vem, é que nós vamos ver o óleo que vai descer. Que óleo que é? Aqueles irmãos provam a sua fidelidade no momento da prensa. A prensa religiosa da perseguição dos judeus. A prensa do poder humano imposto por Roma. Curvem-se diante do imperador. Essa é a prensa. Ou você se curva, ou é a espada no seu pescoço. É a prensa. É a prensa que vai tirar de mim e de você algum tipo de cheiro, algum tipo de função. Para que vai servir o óleo ou aquele líquido que vai escorrer de nós no momento da prensa? Jesus olha para tudo aquilo e diz: eu sinto o seu perfume, Esmirna. Eu sinto o seu perfume. A fidelidade ao cheiro de Cristo é um perfume dos mais caros. Quando aquela igreja está passando pela morsa, pela prensa da sua caminhada, porque aquela igreja decidiu ser fiel, Jesus começa a sentir o cheiro de um perfume suave. A fidelidade que brota da prensa, o aroma do compromisso. Quais são as notícias que nós temos ouvido? Teve umas polêmicazinhas gospels aí essa semana, né? Quais são as notícias? Não precisa levantar a mão, não. Você acha que as notícias são boas ou são ruins? Pensa aí você. Você acha que vai estreitar ou vai ficar mais gostoso? O que você acha?
Você acha que aquele que governa a história, quem já viu uma morsa aí? Você sabe como que é uma morsa? Ela é bem fácil de manusear. Você roda para um lado, o que acontece com ela, Nilton? Ela vai estreitando. Aí você põe um negócio ali, o cara vem e dá uma rochada. Se você girar para o outro lado, ela vai. Olha para o amanhã, o que você acha que vai acontecer? Essa semana saiu aí, né? Um tribunal que diz que um trecho da Bíblia deve ser desconsiderado porque defende a homofobia, é homofóbico. É um texto homofóbico. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que está pela frente? E a pergunta que eu faço para você hoje, como um pai que quer alertar os seus filhos, por isso que eu disse no começo, não quero ser profeta do caos, mas quero mostrar para você hoje o amor de um Deus que está cuidando de você. E está falando para a igreja hoje, abre o seu olho. A quem você vai dever fidelidade? Por onde você tem andado? É isso que esse pai está dizendo. A pergunta para você hoje é, você está preparado? Quando uma pessoa entra, está aqui o guerreiro aqui, ó, o Kamesky, militar, ó. É fofo lá a terra ou não? Conversa com o Kamesky, como é que é o treinamento de elite? É pauleira, filho. É água, é paraquedas, é selva, e o pau come no lombo. Por quê? Para preparar para o momento da tribulação, para o momento do combate. Porque, infelizmente, muitos cristãos estão confundindo hoje vida cristã com parque de diversões. Muitos cristãos estão hoje querem viver uma vida baseada em um trecho retirado do hino nacional brasileiro, onde diz que estamos deitados em berço esplêndido. A quem você deve fidelidade? Você está preparado? Sabe, tem uns que nem chega a tribulação. Eu lembro do Fabrício às vezes conversando, né? Conversa vai, conversa vem e tal. Não, eu não aguento pressão não, se me pressionar eu entrego. Parceiro, tamo junto, então tá bom. Ó, mas se me pressionar eu entrego. Tem crente que é assim. Se você pressionar um pouquinho, ele já entrega. Não serve, né? Virou a esquina, ele já está com a bandeja. Estou aqui, filho. Não precisa nem bater. Gente, olha só, Jeremias 12, do 1 ao 6. Jeremias, ele faz um questionamento ao Senhor do porquê o ímpio prospera. E por que ele, um profeta que ama o Senhor e segue os caminhos, estava passando porque ele estava passando. Olha o que diz o texto. Jeremias 12, do 1 ao 6. Pode projetar para mim, por gentileza, Michele. Vou subir sua graduação aí, tá, Michele? Não vai embora não, deixe seu currículo comigo depois. Diz assim, ó Deus eterno, se eu discutisse esse meu caso contigo, o cara chega humilde, né? Olha só. Se eu tivesse coragem de discutir isso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Qualquer comparação com o nosso contexto que nós estamos vivendo de país é por sua conta, tá? Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas, as suas raízes se firmam, eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Deus eterno, me conheces. Tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó Deus eterno, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os postos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu, Jeremias,
Se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Jeremias. Senta aqui, Jeremias, vamos conversar. Você não entendeu nada ainda. Se você está se cansando com os homens, como que você vai fazer quando a corrida for na pauleira com o cavalo? Você vai ter que correr com o cavalo, filho. Olha o que ele continua dizendo. Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, Jeremias, aqueles que estão mais próximos de você, dentro da sua casa, muitas vezes, dentro das outras igrejas, essa aqui não. Gente da sua própria família são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com a conversa de amigo. E aí? Voltando então no texto, Jesus olha para aquela igreja de Esmirna e fala: eu te conheço, Esmirna. E Jesus, quando olha para aquela igreja e vê a prensa posta, sendo apertada sobre aquele povo, ele vê que a prensa sobre aquela igreja não trouxe à tona algumas coisas. O que, pastor, que não trouxe à tona? Não trouxe à tona a murmuração, as reclamações, as lamúrias, o choramingar. Você viu um menino choramingando? O tempo todo choramingando, está comendo e está chorando. Está no peito da mãe e está chorando. A prensa sobre Esmirna fez com que Jesus não visse murmurações sobre aquela igreja. Jesus não viu sobre aquela igreja desculpas para viver uma vida de rebeldia. Eu não volto mais aqui. Eu não olho mais na cara desse pastor. Eu não sei o quê. Eu vou ser igreja de casa, online só agora. Online. Então vai, filho. Chega o pau. Jesus não viu naquela igreja, quando a prensa sendo apertada, a manifestação do velho homem. Jesus não viu a violência, não. Ele não viu nada daquilo. Qual é o cheiro que Jesus sente de você quando você está na prensa? Qual que é o cheiro? Qual que é o cheiro que o Espírito Santo sente de você quando você está na tribulação e na prova? Qual que é o cheiro que Jesus sente de você quando você está sendo prensado, quando você está sendo moído, quando você está sendo pisoteado pelas circunstâncias da vida? Qual é o cheiro que você exala? Esmirna, qual é o cheiro que sai de você quando você passa pela prensa da rejeição? Qual é o cheiro, meus queridos? Preste atenção no que eu vou te perguntar. Qual é o cheiro que você exala quando você passa pela prensa da traição? Qual é o cheiro? Qual é o cheiro que você exala quando você não tem R$1 na sua conta bancária e o seu patrão te manda embora? Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Vocês estão se lembrando das palavras de Paulo? Porque se a nossa esperança em Cristo, vocês estão lembrando do que eu falei no começo? Se a nossa esperança no Filho do Deus vivo se resume apenas às coisas e às situações dessa vida, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido: você vai viver infeliz pelo resto dos seus dias. Qual é o cheiro? Ainda no verso 9 ele continua: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. A marca de uma igreja não está, meus queridos, na sua riqueza material. Não está em um templo, nos seus equipamentos, numa luz de última geração. A marca de uma igreja não está na sua riqueza, não está no salário dos seus obreiros, nos seus equipamentos de última geração. A verdadeira marca de uma igreja está dentro de nós.
E uma das grandes marcas de uma igreja, nós vamos ver aqui, são duas basicamente. A igreja dos últimos dias tem sido tentada a viver uma vida apenas de riqueza aparente. Entenda, não existe nenhum mal em uma igreja ter dinheiro, ter um bom templo, ter ar-condicionado, ter uma cadeira boa para você sentar. Entenda o que eu estou te dizendo. O grande problema é que as igrejas hoje estão sendo desafiadas a conquistar tudo isso, em detrimento ou em troca de uma essência que devemos viver dentro de nós. Do quarto fechado, do quebrantamento, de um coração quebrantado e contrito, de um coração que se rasga diante daquele que vive para todo sempre. A riqueza é bom, o dinheiro é bom, é excelente. Quem tiver, eu passo o Pix se quiser me mandar. Agradeço de coração e vou dizimar ainda. Mas, meu querido, a riqueza não é a essência da nossa vida. E a igreja cristã tem sido levada a viver um caminho de riqueza aparente. Uma vida de aparência. Pastor Paulo Mazzoni fala assim, olha, o tempo mostrará o quão fracassada é uma vida apenas de aparência. Essa semana eu estava vendo um vídeo onde a pessoa disse assim, olha, o tempo não cura tudo e não resolve tudo, mas na maioria das vezes o tempo revela tudo. Aquilo que é aparente. E Jesus está dizendo, olha para aquela igreja e vê a marca daquela igreja, a marca do amor dentro dela. Primeira grande marca de uma igreja que ama. Quem ama abre mão do que tem. O evangelho é muito mais através daquilo que nós vemos no próximo do que em nós. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos em terceiro lugar. Você também tem que se amar, porque senão você não vai amar ninguém. O amor é a primeira marca de uma igreja, mas a segunda marca de uma igreja, nós vemos nesse texto. Deve ser a sua capacidade de se manter fiel, de resistir, de ser resiliente, no momento da dor e do sofrimento e principalmente na perseguição. A marca de uma igreja está intimamente ligada à sua capacidade de se manter fiel em toda e qualquer situação. Aí você me pergunta, nossa pastor, mas aí, né, sofrimento, como é que é resistir a tudo isso? Está na Bíblia, 2 Timóteo 3,12, diz assim, ó, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 1 Pedro 4,13 diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Sabe o que eu amo? Uma das coisas que eu amo em Jesus é que Ele nunca me enganou. Ele fala, filho, você vai tomar mesmo. O trem vai ser feio, você vai chorar. Sabe, esse negócio de evangelho mar de rosa não existe. Entenda isso. Não existe evangelho mar de rosas, porque ele não é o evangelho. O evangelho verdadeiro, ele mostra que existe um trunfo da igreja na eternidade. A princípio, Apocalipse vai mostrar para nós uma igreja militante, mas no final nós vamos ver uma igreja triunfante, porque Ele é um Deus fiel, e Ele vai fazer com que todos aqueles que sejam militantes e fiéis, sejam também triunfantes no final, porque Ele tem compromisso, porque Ele é um Deus fiel, porque Ele é um Deus que honra a sua palavra. Aquela igreja se manteve fiel, era uma igreja pobre no meio de uma cidade rica, era uma das cidades mais ricas ali da região. Você já esteve no meio de gente rica? Eu já tive um pouquinho. Sabe, gente, às vezes no meio do Nilton, do Vanderlei, assim, eu não podia perder essa profecia, né? Hã? Quem está recebendo aí, levanta a mão em nome de Jesus. Hã? Tem gente que não quer ser rico, não. Gente, a gente é levado, a gente é diminuído. Você fala, ó. Jesus fala para aquela igreja, não olhe para a riqueza deles. Eu sei que você é pobre, mas eu vejo dentro de você uma riqueza.
a riqueza da fidelidade, a riqueza do compromisso. Aquela igreja não deixou que a sua fidelidade desaparecesse diante das circunstâncias. Aquela igreja não deixou se abater pela injustiça. Porque quando você está falando de pobreza, aqueles irmãos, entenda isso, preste atenção. Muitos deles se empobreceram porque tiveram seus bens saqueados por causa da sua fé. Muitos deles deixaram de ter ganhos ilícitos por fidelidade a esse Deus. É ovo frito? Que seja um ovo frito muito fiel. É isso. As palavras de Jesus para aquela igreja foram: não olhe para o que eles têm. Porque isso tudo é temporário, é corruptível. Vai ser consumido pelo fogo, vai ficar para o anticristo. Tudo isso vai ficar para trás. Jesus olha para aquela igreja e fala assim: olha, eu sei da sua pobreza. Eu sei que a sua PPR veio menos, o imposto veio mais. Eu sei que você não teve 13º. Eu sei que o documento do seu carro está atrasado. Eu sei que você não tem dinheiro. Eu sei. Você está chorando, Jesus está falando para você: eu sei. Eu sei o que você está passando. Eu sei que você tinha vontade de sair daqui hoje e comer uma pizza, mas você não tem dinheiro. Jesus está dizendo que a maior riqueza dentro de nós é a fidelidade a Ele. A nossa fidelidade. O dinheiro assumiu um papel de um Deus dentro de muitas igrejas. Templos suntuosos, tecnológicos. Volto a dizer, nada contra isso. Mas quando isso assume o papel do que é essencial, cuidado. O louvor pode subir aqui, por favor. Caminhando para o final. Caminhando para o final. Quantos estão caminhando para o final aí? Amém? Você vai entender já porque nós estamos caminhando para o final. Verso 10, ele fala assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Não temas. Eu viajei com o pastor Fabrício esses dias. Tivemos uma situação lá com uma irmã Vera, né? E aí a gente conversando com ela e tal, daqui e dali, não sei o que, não sei o que. Não, irmão. Irmão, Deus usa uns doidos, tem hora, né? Não, mas a gente, não, nem deixava a gente falar. E o Fabrício, né? O Fabrício não dava conta de entrar. Imagina. Na hora que ele ia pôr o pé, a mulher tal no meio dele. Ele e eu bem quietinho, né? De lado ali. Não, irmão. Você não tem uma palavra de Deus? Então acabou. Por que você está com medo? E Jesus está dizendo para aquela igreja: não temas. Não temas as coisas que tens de sofrer. Estranho isso, né? Não temas porque eu vou te honrar. Não é isso que Jesus está falando. Não temas porque eu vou te livrar da cova dos leões, da fornalha. Deus tem poder para livrar? Tem. Ele livra. Muitas vezes Ele quer livrar? Quer. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Vai ter vezes que Ele não vai querer. E você vai cair na cova, filho. Vai cair no fogo. Mas a palavra é: não temas. O segredo da vida cristã consiste em viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11 fala isso. Paulo fala: aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Entenda, ele não diz me conformei. Ele diz eu aprendi. O que eu entendo? Eu vou continuar lutando, eu vou levantar, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou trabalhar. Mas se não for da vontade de Deus, eu vou continuar sendo fiel a Ele. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ninguém quer sofrer. Alguém quer sofrer? Ninguém levanta a mão, né? Mas Deus tem um propósito no meio da prensa. Eu vi uma pessoa falando essa semana: ninguém, eu falei isso, reuni meus 2 meninos, o Augusto e a Ana, no quarto essa semana, tive um feedback com eles. Olha, a vida é assim, e assim, e assim, e assim. E falei isso para eles.
ninguém vai passar por essa vida ileso. Ninguém. Nem o Filho do Deus vivo passou ileso dessa vida. A palavra de Deus diz que o Senhor, o Pai, não poupou o seu próprio Filho, o único Filho. Ninguém passará por essa vida ileso. Romanos 5, 3 e 4 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. Quanto mais experiente você é, mais esperança você tem. Sabe por quê? Porque você já viveu. Eu sei que o meu Deus vive, eu sei que Ele é fiel, eu sei que ainda que uma espada seja posta no meu pescoço, Ele voltará, e no dia que Ele voltar, eu vou ressuscitar. O bispo daquela igreja, ameaçado de morte, curve-se diante do imperador, ou nós vamos te matar. Ele foi levado para a arena. Policarpo. E foi registrada uma frase daquele homem. Seu homem já quase ali dos seus 90 anos, e ele disse assim, diante daquelas pessoas: como por 80 e tantos anos eu servi a Jesus. Eu sirvo a Jesus. Ele nunca me fez mal nenhum. Como eu poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? E aquele homem não se curvou. Ele não foi infiel. Ele não jogou a sua fidelidade numa lata de lixo na esquina. O verso 10 fala: e tereis tribulação de 10 dias. Sabe o que Jesus está dizendo? Aqui é uma coisa boa. Eu ouço isso muito do pastor Edson e da pastora Vani. Vai passar. Tribulação de 10 dias. Jesus está dizendo: olha, você vai para a tribulação, meu querido. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mas tem um tempo. Vai passar. Vai passar. Ainda no verso 10 ele fala assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 1 Coríntios 4:2 diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O crente precisa entender que ele é um mordomo que vive com fidelidade. E eu quero deixar uma frase aqui para você refletir. A régua de Deus não mede sucesso. A régua de Deus mede fidelidade. Porque o conceito de sucesso para você ou para os homens, muitas vezes, não é sucesso aos olhos de Deus. Jeremias foi um homem que pregou e as pessoas não se arrependiam. Humanamente, um profeta que prega e a igreja não cresce, e as pessoas não se convertem, é um profeta fracassado. Mas a régua de Deus não mede sucesso, ela mede fidelidade. Vai e prega. Está pregando? Pronto, filho. Não esquenta a cabeça mais não. Faz o que Deus te chamou para fazer. No dia da prestação de contas, Deus vai medir a nossa fidelidade. Verso 11. Vamos ficar de pé. Sabe, ainda aqui no verso 10, eu preciso te dizer isso. Quando o texto fala ser fiel até a morte, Jesus não está querendo dizer para aquela igreja. Olha o resumo. Jesus olha para a igreja e ele vê todo o cenário. Ele fala: eu te conheço, eu sei o que você tem passado. Quer me derrubar? Quem quer me derrubar? Eu conheço, eu sei o que você tem passado. Eu conheço as tribulações. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Eu conheço as blasfêmias contra você, o que eles têm falado contra você, as mentiras daqueles que tentam nos derrubar. Eu conheço. Jesus está falando: não é fácil,
a morsa vai estreitar, mas eu estou dizendo, não temas. Está tudo sob controle. Mas eu preciso que você entenda mais uma coisa. Ser, pois, fiel até a morte. Não é ser fiel até o dia que eu morrer, não. É ser fiel até se chegar alguém e falar para você, nega Jesus, senão você vai morrer. É essa fidelidade que Jesus está falando. É ser fiel, mesmo no momento que fala, se você não assinar essa nota errada aí, eu vou te mandar embora agora. Se você não for lá e fizer isso e isso, você está demitido. Se você não isso e aquilo, eu estou indo embora de casa agora. Se você não aceitar as coisas erradas que eu estou fazendo, eu vou inventar isso, vou inventar aquilo, vou inventar aquilo. Então que invente. Então que mande embora. Então que... Chega o chicote. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, presta atenção para encerrar. O vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem é o vencedor? Vencedor é aquele que permanece fiel até o fim, mesmo diante de uma ameaça de morte. Esse é o vencedor. Ele não desistiu. Não mudou a sua rota. Ele não abandonou as suas convicções, muito menos aquele que morreu na cruz e deu a sua própria vida para te salvar. Esse é aquele que é fiel até o fim. Pastor José Maria dizia assim que Deus não procura homens perfeitos, mas sim homens que sejam fiéis. A pergunta que não quer calar nessa noite, para você ir embora para sua casa, que esse barulho de lata na sua cabeça. Pergunta que não quer calar, como eu faço para ser fiel, pastor? 1 João 2,17 o texto diz, 2,17, 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Tudo que está em linha com a vontade de Deus, permanece. A única maneira de permanecer é fazer a vontade de Deus, ou seja, obedecer a Deus. Sabe, irmãos, eu recebi uma palavra da pastora Rosa esses dias, e ela disse assim, olha, Deus não nos treina em simuladores. Deus nos treina em desertos. Mas eu preciso te dizer, que mesmo diante do deserto, seja obediente, seja fiel, porque a obediência, preste atenção, e eu já vou orar com você, a obediência, não se engane, é como uma semente. A obediência é como uma semente. E inevitavelmente trará os seus frutos. Amém? Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. Jesus está te dizendo hoje, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você tem passado, muitas coisas eu vou abençoar você, eu vou livrar você, eu vou fazer muitos milagres na sua vida, na sua casa, na sua família, muitas bênçãos eu tenho para derramar sobre você, mas eu também preciso te dizer, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. O Senhor Jesus é aquele que caminha no meio da sua igreja. Ele está no controle da história da igreja. Nada e ninguém escapará das suas mãos. Ele é todo poderoso, Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é glorioso. É vida na vida, é o Espírito da vida sobre o seu espírito, trazendo vivificação sobre você, renovando você hoje.
abrindo os seus olhos, trazendo resiliência sobre a sua fé, capacidade de tomar pancada e voltar à sua forma original. As pessoas batem em você, mas você não se abate. As pessoas falam de você, mas você continua de pé, porque você tem uma palavra daquele que vive eternamente. Não temas, não temas. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Mas se preciso for, seja fiel até a morte. Ó Deus querido, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor, todo domínio está diante daquele que é o Deus da eternidade. Tu és o Pai da eternidade. A nossa vida está nas Suas mãos, o nosso coração está nas Suas mãos, a nossa família está nas Suas mãos. O Senhor nos tem na Sua mão direita. Nós estamos guardados, nós estamos preservados. Nenhum mal chegará à nossa tenda, se não for pela permissão do Senhor. E nós queremos entender cada dia mais, ó Deus, que a prensa sobre a nossa vida é um treinamento, para que aqueles que estejam à nossa volta sintam, usufruam, sintam o cheiro suave de Cristo em nós. Como pode estar de pé, como pode se levantar, como pode ter sonhos e planos. Isso não vem de nós, isso vem daquele que habita dentro de nós, aquele que é todo poderoso, o Espírito da graça, o Espírito da vida, o Espírito do Deus eterno, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É aquele que habita dentro de você. Ó Deus, renova as forças da Tua igreja nessa noite. Renova, Senhor, a nossa comunhão contigo. Deus, como diz a Tua palavra em Efésios, reveste a Tua igreja com a armadura do alto, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça. Ó Deus, o capacete da salvação, calçando-nos, ó Deus, as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Ó Deus, nós não vivemos em tempos de paz. Ao contrário do que muitos pensam, nós estamos em guerra. Muitas vezes não é uma guerra humana, visível, mas é uma guerra que acontece nas regiões celestiais, é uma guerra espiritual. Senhor, desperta a Tua igreja para a batalha. Levanta os guerreiros e guerreiras. Levanta-nos, ó Deus, como um exército forte, que, ó Deus, arrebata a vida das mãos do inimigo, que aumenta cada dia mais esse exército, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos. E eu coloco, Senhor, diante de Ti, desde já, a tribulação, o sofrimento, a dor, o choro de cada um. Ó Deus, tem misericórdia. Derrama, Senhor, do bálsamo de Gileade. Bálsamo de Gileade sobre a ferida, sobre a dor. Ó Deus, sobre a ferida aberta. Ó Deus, derrama do Teu bálsamo que cura, que consola, que conforta nessa noite. E faz com que cada um de nós saiamos daqui, Senhor, fortalecidos pelo Senhor, ó Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.